Olá, Sam. O meu nome é Regina. Tenho 35 anos e quero contar um fato que ocorreu no ano de 2003, com a minha mãe e mais outras pessoas na casa da minha avó. Por muita sorte, eu não estava presente quando isso aconteceu. Moro na cidade de Lins, interior de São Paulo. Trabalho como médica veterinária. Minha avó é natural do Nordeste, do Maranhão especificamente. Ela veio para cá quando era criança, junto com meus bisavós. A minha avó conheceu meu avô quando tinha seus 18 para 19 anos. Eles se casaram e foram morar juntos em um sítio. Hoje, infelizmente, meu avô já é falecido. Ele morreu vítima de um AVC. E minha avó herdou o sítio que é onde ela mora atualmente, e o lugar desse ocorrido. No ano de 2003, na época de Quaresma, minha mãe e minha avó estavam planejando fazer uns bolos na Semana Santa, um costume herdado dos nossos antepassados do Nordeste. A vizinha da minha mãe, a Dona Remédios, foi convidada para ir também, que logo aceitou. Ficou combinado de irmos na Sexta-feira Santa e voltarmos no domingo à tarde. Durante a semana, nos organizamos e preparamos tudo. Compramos os ingredientes e comida para esse dia. Quando enfim chegou a Sexta-feira Santa, dia de irmos para o sítio, eu não acordei muito bem. Sentia muita dor de barriga, já que no dia anterior havia comido um doce que não me fez muito bem. E eu falei para minha mãe que elas poderiam ir sem mim. Iria ficar em casa com meu pai e os meus outros 2 irmãos. Meu irmão mais velho levou minha mãe e nossa vizinha até o sítio da minha avó. Chegando lá, elas tomaram café, prosearam e começaram a preparar os ingredientes para fazerem os bolos. Enquanto isso, meu tio Fábio estava cortando lenha para colocar no forno, que ficava do lado de fora da casa. E lá elas iriam assar os bolos. A única preocupação foi que naquele dia estava nublado e que possivelmente iria chover. E se chovesse, como o forno era do lado de fora da casa, seria um pouco complicado para assar os bolos debaixo de chuva. Mas por muita sorte não choveu. Elas aproveitaram para fazer comidas típicas da época da Semana Santa, como torta de camarão, peixe e outras coisas. Todos os bolos ficaram prontos por volta de 2 horas da tarde. Tinha bolo de milho, fubá e até de cenoura. Minha mãe conta que por volta das 5 horas da tarde começou a chover bem forte. Então elas entraram para dentro de casa para assistir televisão. Se passando algumas horas após o jantar, minha avó comentou que iria passar na televisão a Via Sacra, que seriam às 7 horas da noite. Minha mãe, minha avó, a Dona Remédios e minha prima Rita estavam todas na sala vendo a Via Sacra na televisão. Meu tio havia saído, então só estavam na casa as mulheres. Mesmo já estando tarde da noite, ainda estava chovendo bastante. Foi quando de repente a Rita, minha prima, comentou assim: "Vocês estão escutando esse barulho?" As outras responderam que não. Então minha prima disse: "Tem alguém batendo palma lá fora e tá perto do galinheiro." Então minha mãe baixou o volume da televisão e todas puderam escutar ao longe as galinhas muito agitadas, junto de um som de alguém batendo palmas. Nessa hora minha avó comentou: "Deve ser aquele mesmo lobisomem que aparece de vez em quando aqui no sítio para assombrar a gente." A Dona Remédios olhou assustada para minha avó e perguntou: "Lobisomem?" E minha avó respondeu: "Sim, tem uns 2 meses que esse bicho aparece aqui algumas noites. Fica rodeando a casa e assombrando os vizinhos. Às vezes, escutamos como uivos também. Eu não falei para vocês antes para não deixá-las assustadas." Minha mãe diz que não deveria ser lobisomem coisa nenhuma. Isso só poderia ser um ladrão que estava tentando roubar as galinhas. Foi aí que minha mãe decidiu ir até a cozinha para ver o que era da porta da cozinha, já que de lá se podia ver o forno e um pouco mais atrás ficava o galinheiro.
Na parte de fora da cozinha tinha uma lâmpada que estava apagada nessa hora. Minha avó disse que não era para acender aquela luz, pois iria atrair o bicho. Só que minha mãe não deu ouvidos à minha avó e acendeu a luz da cozinha mesmo assim. Quando ela olhou pela fresta da porta da cozinha, ela viu uma das coisas mais assustadoras de toda a sua vida. Minha mãe viu um cachorro muito grande perto do galinheiro. Aquele ser estava em 2 patas. Caminhava como se fosse uma pessoa. Tinha pelos escuros, mas que eram falhados na parte do tronco. Seus joelhos pareciam estar quebrados e tinha os olhos vermelhos feitos sangue. Quando a minha mãe viu aquilo, ficou paralisada de tanto medo que sentiu. Aquela fera estava com a galinha em suas mãos. Estava ali parado debaixo de chuva e meio em alerta por terem acendido a luz. Quando minha mãe acendeu a luz, aquela fera olhou diretamente para a porta da cozinha e percebeu que havia gente na casa. Um detalhe que deixou minha mãe com muito medo foi a cabeça daquela criatura, que parecia ser a cabeça de um cachorro deformada, mas que ao mesmo tempo parecia ser uma cabeça de porco. Aquele bicho tinha orelhas tão grandes que batiam uma contra a outra, fazendo um som parecido como de palmas. Minha mãe disse que ficou uns 10 segundos paralisada vendo aquela fera, sem poder se mexer. Quando ela saiu daquele tipo de transe, rapidamente apagou a luz de fora, apagou a luz da cozinha e voltou para a sala e disse a todas o que tinha visto. Minha avó e minha prima começaram a se certificar de que todas as portas e janelas da casa estivessem trancadas, e elas apagaram todas as luzes da casa. Ficaram apenas rezando baixinho na sala. Foi quando, de repente, elas começaram a escutar passos que se aproximavam, que logo começaram a dar voltas ao redor da casa. Eram passos pesados de uma criatura que parecia ser muito grande. Ouviram também uma respiração pesada e um fedor de podre de carniça. Aquele bicho de vez em quando forçava a porta da sala, e isso durou por várias horas, até que aquele bicho desistiu e começou a se afastar da casa. Naquela noite ninguém dormiu, até que por volta das 2 horas da manhã, meu tio Fábio chegou em casa, o que foi um alívio para todas. Ele viu a cara de espanto delas e perguntou o que havia acontecido, e elas explicaram o que tinha ocorrido. No dia seguinte, a minha vizinha disse que queria ir embora daquele lugar. Então minha mãe telefonou para meu irmão e pediu para que ele fosse no sítio da minha avó para poder buscar a nossa vizinha. Ela iria aproveitar a viagem e ia voltar para casa também. Minha avó pediu desculpas a Dona Remédios por tudo o que havia acontecido. Meu tio disse que aquela fera havia feito um estrago. Tinha umas galinhas mortas e um buraco na tela de proteção do galinheiro. Meu tio ficou muito furioso e disse que se aquele bicho aparecesse de novo, iria dar um jeito naquele lobisomem, de um jeito ou de outro. Enfim, eu acredito que tive muita sorte de não ter ido naquele dia. Apesar da minha vizinha não ter visto aquela criatura, ela disse que foi algo assustador demais. A gente tentou convencer de todo jeito a minha avó de vender o sítio e vir morar conosco aqui na cidade, mas ela não quis vir. Além do mais, tem a minha prima e o meu tio que lhe fazem companhia, então por isso ela não deseja se mudar do sítio. Eu não duvido do terror que elas passaram naquela noite. Eu sei que aquilo foi real, e sei que essas criaturas estão por todos os lados, assombrando quem quer que seja. Boa noite. Olá, saudações a todos. Eu me chamo Amanda. Moro em Votorantim, no interior de São Paulo.
Alguns anos atrás, nosso bairro foi tomado pelo medo, pois muitas pessoas afirmaram ter visto um lobisomem, e eu fui uma dessas pessoas. A região onde moro fica situado perto de um rio, onde frequentemente as pessoas iam para banhar, mas hoje em dia, esse fluxo de pessoas caiu bastante. Na época eu era adolescente, vivia na casa dos meus pais. Nosso bairro era muito tranquilo. Naquela época ficávamos na rua até tarde, brincando e jogando conversa fora com a turma do nosso bairro até altas horas da noite. Não havia a bandidagem que existe hoje em dia, ainda mais por ser interior. Então nossos pais nem se preocupavam quando a gente ficava fora até tarde. Mas começou a rolar um boato de que alguns moradores viram um bicho estranho e muito grande à noite. Infelizmente eu sou sensitiva e costumo ver coisas sobrenaturais que outras pessoas não podem ver. E eu deveria ter em torno dos meus 16 anos, quando presenciei algo que nunca mais vou esquecer. Eu tinha um namorado que vinha na minha casa me visitar algumas noites. Já era conhecido da minha família. Me lembro que era época de Semana Santa, e no final da nossa rua tinha um local que as pessoas, infelizmente, costumavam jogar muito lixo. E muitas pessoas diziam que depois das 11, bem naquela região, terem visto uma criatura estranha revirando o lixo. Então as pessoas começaram a ficar com medo, e não ficavam mais até tarde na rua, exceto nós. Certa noite eu estava com meu namorado na porta da minha casa. Estávamos sentados na calçada conversando. Foi quando de repente, assim que olho para a esquina da rua, eu vejo uma das coisas mais bizarras da minha vida. Era tipo um cachorro grande e muito peludo. Quando vi aquele bicho, ele estava de lado. Tinha uma cabeça que se assemelhava a de um macaco. As patas dianteiras eram grandes e desproporcionais ao restante do corpo. Seus ombros eram largos e fortes, mas sua parte traseira era pequena e magra. Aquilo tinha pernas tortas, o que o fazia caminhar de uma maneira muito estranha. Ele estava caminhando sobre 4 patas, porém ele galopava e se locomovia dando pequenos pulos. Foi a coisa mais bizarra e assustadora que já vi. O meu namorado ainda não tinha visto aquela coisa. Então o pior aconteceu. Eu chamei a sua atenção, perguntando se ele estava vendo aquilo também. Bem na hora em que ele foi ver, aquele monstro simplesmente sumiu na nossa frente. Ele evaporou-se no ar, se dissipou como fumaça. Eu fiquei me perguntando o que diabos era aquilo. O meu namorado disse que não viu nada e perguntou se eu estava bem, mas disse para ele o que vi e que foi algo surreal. Bom, já que estava um pouco tarde, o meu namorado se despediu e foi embora para a sua casa. Naquela noite eu não consegui dormir, estava intrigada com a coisa que vi. No dia seguinte eu estava conversando com a minha vizinha, a dona Lourdes, que hoje já é falecida. Estava comentando com ela o que tinha visto na noite anterior, mas a dona Lourdes não acreditou muito em mim. Ela comentou que isso poderia ser histeria coletiva, pois todo mundo estava dizendo que havia um lobisomem naquela região. Bom, passou-se o dia e tudo corria normalmente. Eu não vi mais aquela besta. A minha vizinha, dona Lourdes, tinha o costume de todas as noites às 3 da manhã ir para frente da sua casa para rezar. Porém, 2 dias depois de conversar com ela sobre aquele suposto lobisomem, ela, como de costume, saiu de casa às 3 da manhã. Foi para a frente da sua casa e começou a sua oração. Sua casa fica no fim da nossa rua, e ali perto as pessoas, como eu disse anteriormente, tinham o costume de jogar lixo. Pois então, enquanto Dona Lourdes orava, ela viu que na esquina da nossa rua havia o que parecia um saco preto de lixo, e aquele saco começou a mover-se lentamente, até que ela percebeu que não era algo normal. Aquilo tomou forma
e ela pôde ver perfeitamente a sua aparência física. Ela disse que era exatamente como eu vi, mas aquele bicho estava de frente para ela, a encarando. Ela viu perfeitamente seus olhos vermelhos. Suas mãos tinham garras enormes. Tinha uma cabeça parecida com a de um macaco, mas não se assemelhava a um gorila. Era como se fosse uma mistura de cabeça de macaco em um corpo de um cachorro muito grande e deformado, e com as pernas que pareciam estarem quebradas. A Dona Lourdes, ao ver aquilo, começou a orar fervorosamente mais e mais. E mais uma vez aquele bizarro lobisomem, ao encará-la por alguns instantes, sumiu diante dela como fumaça. No dia seguinte, ela me disse o que tinha visto. Disse que era exatamente como eu e outros moradores haviam visto. Dona Lourdes confessou ter duvidado de mim, mas daquele momento em diante, ela sabia que era real. Bem, depois de um tempo, o amontoado de lixo que havia no final da minha rua foi limpado completamente. E por coincidência ou não, aquela criatura nunca mais foi vista. Muitos alegam que era um lobisomem. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Ainda mais porque ele desapareceu do nada como fumaça. Eu tenho outras histórias estranhas, mas prefiro deixar para uma outra ocasião. Obrigada por todos ouvirem meu relato. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.